Meus amigos e minhas amigas, aqui sou eu, Felipão dos Malucos pro Cinema. E hoje, dia 19 de fevereiro, saiu o trailer de Toy Story 5, que vai lançar dia 18 de junho. E eu vim aqui falar sobre as partes mais importantes do trailer. E se você quiser também ver o trailer, vai estar lá no perfil do Instagram, Malucos pro Cinema. E se você tá achando seguir lá, siga lá também, além de seguir daí, viu? E também tem no TikTok, siga lá. E só que antes de eu falar sobre o trailer do filme, eu vou meio que dar um resumo sobre o Toy Story 4, para você meio que entender meio que o trailer. O Toy Story 4 conta sobre a Bonnie, né, a nova dona do Woody e dos outros brinquedos. Ela, no primeiro dia de aula, ela meio que fez tipo um garfinho. Pegou um garfo, algumas coisas recicláveis e fez o garfinho, né? Só que, e aí ela fez uma viagem, foi fazer uma viagem, levou todos os brinquedos. Parece aquelas crianças que quando vai fazer viagem, leva tudo que tem no quarto e aí acaba sumindo no meio da viagem, né? Mas bora aqui focar. E aí, aí só que o garfinho, ele acha que é um lixo, então ele meio que fugiu do trailer para encontrar algum lixo e se jogar dentro. E o Woody, ele foi lá resgatar o garfinho, foi atrás do garfinho, só que meio que os outros brinquedos não viram e nem a Bonnie, né? Ele foi lá, ele reencontrar Beth, né? E os brinquedos perdidos e tal. No final, Woody, ele resolve ficar com a Beth lá e com os brinquedos perdidos. Então e aí ele deixa os seus amigos para trás e ele meio que dá aquela estrela de xerife para a Jessie. Então ela meio que é a nova líder dos brinquedos. E aí, agora vamos contar sobre o trailer. No início do trailer mostra meio que o casamento do Garfinho e da Talher, que é a namorada do Garfinho. Só que isso é uma cena importante, Felipe? E sim, é uma cena importante, porque meio que a Bonnie tava brincando, né, desse casamento. E só que uma coisa acontece, a mãe da Bonnie chama ela e fala que alguma coisa chegou para ela. E quando ela abre a caixa, os brinquedos se assustam, porque ela tira de lá um tablet, né, a Lilypad, que é a vilã do filme. Por que a vilã? Porque meio que a Bonnie, ela fica viciada na internet, igual as crianças de hoje em dia, que ficam o dia inteiro assim, ó, só na internet. Isso aí, o filme vai ser meio com uma crítica, é isso mesmo, sobre as crianças ficar o tempo todo na tela. E depois disso, meio que os brinquedos ficam assustados e eles vão meio que tirar satisfação por essa Lilypad. Só que, como ela é um tablet, ela pode fazer tudo, inclusive gravar eles conversando. E ela faz isso, então meio que eles ficam assustados por isso, porque não é um inimigo que eles nunca enfrentaram antes. Porque qualquer hora eles podem mostrar que ela se mexe, que eles se mexem, gravando tudo. E aí, a Jessie, os outros brinquedos, meio que eles querem encontrar uma forma de derrotar essa Lilypad. E aí depois mostra meio que a Jessie se comunicando com o Woody. Ele diz que a maioria dos brinquedos perdidos que eles estão encontrando meio que foram abandonados por causa da internet. E essa é uma das cenas mais estranhas do trailer, porque meio que mostra o Woody voltando. Mas por que é estranho mostrar o Woody voltando? É porque meio que o Woody tá meio que calvo. Sim, no trailer fala que a tinta do cabelo dele meio que tá
saindo. Então ele meio que tá com a entradona no meio da cabeça, assim, fora, sem a tinta. E aí ele se junta com todos, encontra o Buzz Lightyear, que é o grande amigo dele, e, e aí ele vai agora ajudar eles. E você tá falando assim, mas não é fácil eles só desligarem ela? E no trailer mostra o Buzz e o Woody tentando desligar ela, só que ela meio que jogou os dois de fora da cama. E aí, né, depois mostra o, o Buzz, um tanto de Buzz saindo no meio de que um lago, um rio, né? E a gente não sabe se é os Buzz Lightyear que apareceu no segundo filme ou se são meio que novos Buzz Lightyears. E também mostra meio que outra coisa, meio que uma rivalidade entre o Woody e o Buzz, igual o primeiro filme. E acho que se a história tem que tomar cuidado, viu? Porque igual Kung Fu Panda 4, que eles tentaram meio que o Mestre Shifu, ele meio que foi igual ao primeiro filme, pegando o pé do Pooh, algo que meio que no segundo, no terceiro filme, isso daí, ele não pegava mais no pé do Pooh. E aí, se eles tentarem refazer essa rivalidade, vai dar muito certo não. Isso é um dos pontos negativos, né, Kung Fu, do Kung Fu Panda 4. Né, mas voltando aqui, e é mostrado alguns personagens novos, né, e outros antigos, né, o Woody, a Beth, a Jessie, o Buzz Lightyear, o Rex, o Porquinho, o Senhor Cabeça de Batata, todos são mostrados nesse novo trailer. E personagens novos, como meio que, acho que um brinquedo de um papel higiênico, é mostrado lá conversando com a Jessie, e também é mostrado algumas pelúcias. Então, e também os outros brinquedos, que além desse daí também aparece. E muitos especulavam se o Andy iria voltar nesse filme. O trailer parece que nem ele vai voltar. O Sid também não deve voltar. O Lodson não deve voltar. Nem a boneca do quarto filme. Nenhum desses aí deve voltar. Algo que os fãs estavam teorizando que poderia ter sim um retorno, né, nesse quinto filme. E eles meio que parece que no trailer eles não irão voltar. E eu acho que seria muito legal trazer o Andy de volta. Acho que alguns personagens nem tanto. Por exemplo, aquele cara lá que queria vender o Woody no segundo filme, eu acho que ele não deve voltar. Na minha opinião, ele não deve voltar mesmo. Porque não é um personagem assim, legal. Nossa, ele vai voltar. Não. Nem a boneca do quarto filme. Ela também não vai voltar, não. O quarto filme foi ruim. Por meio que ela... Meio que... Ela não é uma vilã malvada. Então, espero que ela não volte também. Mas de resto, o Sid, o Lotso e o Andy e o minerador do segundo filme, eu espero que... Eu acho que eles não irão voltar, mas que pelo menos eles voltem, né? Então, é isso. Então, siga o meu canal do YouTube, siga o canal também do Instagram e do TikTok. O mesmo nome, Malucos pro Cinema. Se você quiser assistir esse trailer, você vai lá no perfil do Instagram, que eu vou deixar lá. E além disso, se você não assistiu o último vídeo aqui do YouTube, eu fiz um vídeo sobre curiosidades de filmes, séries e animes. Uma das curiosidades, se você assistiu mesmo, você vai entender, né, que é a curiosidade do Scar do Rei Leão, do filme do Hércules. Se você não assistiu, assista, viu? É um bom vídeo. Curiosidades aqui que muitos não sabiam. Tem curiosidades de Star Wars, do Batman,
de atores que não ganharam o Oscar, muito mais. Então, assista esse vídeo, compartilhe esse vídeo aqui também, siga, toque no sininho para você receber mais notificações. E fui!